Fala galera, estamos começando mais um culto do Connectim. Hoje estou aqui sozinho novamente, o Diego e a Gabi não puderam estar com a gente, e nossos outros adolescentes que também participavam do louvor também não estão podendo estar aqui na igreja com a gente, por causa do isolamento, por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas semana que vem eles vão estar com a gente novamente, a gente vai estar, né, com o pessoal todo aqui, com o Luan, com a Amanda, com a Gabi, com o Diego. E talvez você está na sua casa, aí você toque, você cante, você fala, não, Eric, eu podia estar aí com vocês. Me manda uma mensagem que a gente vai entrar em contato, eu falo com seus pais, para ver se você pode estar aqui com a gente. A gente sempre tem um número limitado, então não dá para vir todo mundo para cá, mas algumas pessoas que possam vir, a gente vai colocando na escala, você pode estar participando do louvor, participando da transmissão. Às vezes eu sou adolescente, mas eu sei mexer no computador muito bem e tal, eu sei fazer tudo o que você precisa. Cara, me manda uma mensagem, daí você vem aqui, você aprende ali com o Luan, com a Amanda, como colocar as coisas no ar. E, cara, você vai ser usado por Deus. E eu creio muito que Deus vai te usar. E hoje é o nosso último dia da nossa série Wake Up, Ele Te Ama. Cara, acorda, Jesus te ama, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Cara, não importa, às vezes vem a tempestade, vem todo esse momento difícil, cara, Deus continua te amando. E, cara, você precisa ter muita coragem, que é o tema de hoje, coragem. Enquanto eu estou falando aqui, já vai abrindo sua Bíblia, em Mateus 14, 22 a 33. Então, coragem. O amor de Deus, ele nos traz coragem. Quando a gente entende o amor dele, quando a gente entende o nosso propósito, quando nós entendemos tudo aquilo que ele faz por nós, isso nos traz coragem. Já abriu a sua Bíblia? Então, beleza. Então, vamos orar para a gente começar a palavra dessa noite, que Deus vai falar muito com a minha vida e com a sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por mais esse culto, ó Pai, que nós estamos tendo aqui, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Fala aos nossos corações, ó Deus, assim como o Senhor já falou ao meu, ó Deus, que o Senhor fale a vida de cada adolescente, de cada pessoa, ó Deus, que está, ó Pai, nesse culto aqui com a gente, ó Pai. Que a sua presença, ó Pai, se faça real em nossas vidas, ó Pai. Que a sua presença, Pai, se faça, Deus, presente, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, que a gente possa, ó Deus, colocar em prática, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que a sua palavra, ó Deus, nos traz, ó Deus. Abençoe nossas vidas, ó Deus, abençoe, ó Pai, tudo aquilo que nós temos feito, ó Deus, e fala, ó Deus, nos nossos corações, ó Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Então, galera, antes da gente ler o texto da Bíblia, eu vou falar de um aplicativo para vocês, se chama YouVersion. É uma Bíblia, feita com um grupo americano, é quase uma rede social de Bíblia, porque lá você pode compartilhar o que você está fazendo, você pode criar imagens com textos bíblicos, lá tem vários planos de leitura bíblica. Você fala assim, Eric, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei a sequência. Cara, baixe esse aplicativo no seu celular, ou no seu tablet, iPhone, Android, Microsoft, sei lá, não importa qual seja a sua plataforma, ele tem para todas essas. E você começa lá, cria um plano, você consegue compartilhar, por exemplo, eu posso fazer o meu mesmo plano junto com o Diego, e a gente pode compartilhar, eu posso ver se ele fez, ele pode ver se eu fiz. É muito legal. E o YouVersion, se você não conseguir anotar agora, depois, quando acabar o culto, volta o vídeo lá, porque ele fica gravado aí no YouTube ou no Facebook, e aí você volta lá e pega o nome, Bíblia YouVersion. Então vamos ler o texto lá de Mateus 14, 22 a 33, o texto diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e quando os discípulos viram Jesus andando por cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus.
Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e gritar: Socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento soprou e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Só para vocês entenderem o que está acontecendo na vida de Jesus, ele tinha acabado de vir de um momento difícil. Na verdade, ele estava em um momento difícil. Ele havia perdido o seu primo João Batista, que havia sido morto. E ele estava muito mal. E quando ele foi para um lado do lago, ele já tinha pensado: eu vou lá para descansar. Eu vou lá para orar, eu vou lá para buscar a Deus. Eu vou lá para ter um tempo para mim. Quando ele chegou lá, tinha uma galera lá. Tinha muita gente. E aí ele parou, ele atendeu as pessoas, ele conversou com as pessoas, ali aconteceu a multiplicação. E aí, quando ele acabou aquele momento, ele falou: pessoal, pode ir na frente que eu vou ficar aqui, eu vou ter um tempo para mim. E aí Jesus meio que falou, né, pessoal, vamos todo mundo embora, vocês já comeram, já aconteceu tudo aqui, já encerramos a noite, então agora eu vou orar. Ele se despediu de todo mundo e ele foi ter o seu tempo de orar. O que nós vemos nesse pedacinho dessa palavra? A importância da oração. Cara, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é poderoso, ele fez tudo o que ele fez. E mesmo assim, ele parava um tempo para orar. E você para orar? Cara, você tem tempo para orar? Você tem buscado a Deus? Você tem ficado sozinho para orar? Cara, até Jesus fazia isso. Por que nós muitas vezes deixamos para depois? Ou muitas vezes não fazemos a nossa oração diária, o nosso momento diário, para buscar a Deus? Isso é triste, porque Ele nos ensinou isso, Ele nos mostrou como que faz isso. E a gente precisa fazer. E aí, o que aconteceu? Começou uma tempestade no lago. E aí o barco já estava lá, os ventos sopravam, o barco ficava balançando. De repente, Deus volta e Ele anda por sobre as águas. Imagine, cara, você no meio de uma tempestade vê um vulto no meio das águas, andando por cima das águas. E naquele princípio você pensa, o que é aquilo? É um fantasma, é alguma coisa. Foi o que eles pensaram. E aí quando eles viram, e aí Jesus responde: sou eu que estou aqui, pessoal, não precisa ter medo. E aí Pedro vai até ele. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual passo... Opa, passou direto aqui. Qual passo eu tenho que dar na minha vida para ter coragem de enfrentar as tempestades que nos trazem medo? E aqui tempestade, gente. Mas Eric, eu não tenho medo de tempestade. Por que você está falando de tempestade? Gente, tempestade é qualquer coisa que tira a sua paz. Qualquer coisa que te deixa com medo. Reprovar, perder alguém, terminar um relacionamento, perder uma amizade, sofrer um acidente, sei lá, pensa em as coisas que você como adolescente, como pré-adolescente possa passar. Ficar de castigo, mentira, pornografia, sei lá, coisas que venham a causar uma grande tempestade na sua vida, vai atrapalhar toda a sua vida. E aí você está vivendo no meio de algo muito turbulento, onde parece que você está sozinho, e aí você fica com medo, e você vai meio que se escondendo, meio que fugindo da situação. E aí lá o que aconteceu? O primeiro passo que a gente aprende nesse texto: precisamos conhecer e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Cara, esse é o primeiro passo para você não ter medo das coisas. Você precisa reconhecer Jesus. E quando você reconhece, você começa a caminhar com Jesus. Cara, Ele te ama, Ele morreu por você. Mas se você não reconhecer Ele, cara, não adianta nada. E quando você reconhece Ele, quando você começa a andar com Cristo, todas essas coisas que eu falei, elas vão diminuindo, porque você... Por exemplo, eu sei que muitos adolescentes, muita gente, até adulto, tem muito problema com pornografia, com sites indevidos na internet. Muita gente. Cara, quando você começa a andar mais perto de Cristo, essas coisas vão ficando fora da sua rotina. Você vai deixando de lado, porque Cristo é muito maior do que qualquer outra coisa.
Hoje nós estamos passando todo mundo por uma pandemia, que de fato ela merecia um cancelamento, mas ela ainda não está cancelada, ela ainda não acabou. Isso é uma grande tempestade também. E aí quando a gente vê lá para Jó 42:5, ele fala bem assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quando a gente está num momento difícil, e se você não tem essa intimidade com Deus, se você não tem esse caminhar com Cristo, é muito de ouvir falar. Tipo, eu sei que existe um Deus, eu sei que existe um Jesus, eu sei que Ele me ama, mas eu sei do que o Eric fala. Cara, você não vive com Ele. E é por isso que vocês passam por tantas dificuldades, é por isso que eu passo por tantas dificuldades quando eu não estou com intimidade com Cristo. Eu vou passar por dificuldades que todas as pessoas passam. Mesmo estando muito perto de Cristo, a gente já passa por dificuldades. Se estiver longe, é pior ainda, galera. Então a gente precisa estar perto, a gente precisa conhecer Ele, olhar com os nossos próprios olhos. Não é porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, que vocês já também leem, já oram. Não, vocês precisam orar, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam reconhecer Jesus. E aí sim, vocês vão conhecê-lo. Jesus, ele está aqui, ele está aí com você, e ele precisa ser reconhecido por você. Só que você só vai reconhecer esse Cristo, esse amor, se você estiver com ele. Segundo passo, precisamos ter coragem para darmos um passo de fé. Pedro, por mais que ele afundou, ele teve coragem. Ele falou, não, eu vou até lá, me faz eu andar. E ele foi andando por cima das águas até que o momento ele começou a afundar. E você tem coragem? Essa coragem que Pedro teve a princípio, e aí depois quando ele começa a afundar, daí Cristo olha para ele e fala, Pedro, você teve uma fé pequena, se tivesse uma fé maior, você teria andado sobre as águas. E como a gente aprende na Bíblia em relação a isso? Em relação a gente ter fé para fazer as coisas. Muitos, aqui quando a gente conversa e tal, desistem muito fácil. A geração de vocês hoje é uma geração fast food. Eu quero o Mac, eu quero rápido. Eu não quero esperar por algo mais elaborado. Eu não quero ir em um lugar onde o almoço ou o lanche vai demorar 1 hora e meia. Eu quero em 10 minutos. Quando a gente estava fora da pandemia, alguns dos nossos grupos, assim, a gente tem o discipulado e tal, e normalmente um período do discipulado a gente vai no Mac, no Burger King, para ter um tempo também fora aqui da igreja, que é bem legal. Se você já foi, comenta aí e tal. E a gente não vê a hora de voltar a fazer isso, de chamar mais gente, estar indo lá, de estar indo comer algo diferente. Mas se eu for para ir em um lugar que demora, cara, vocês não vão querer, porque vocês querem tudo muito rápido. E quando Pedro ele teve a sua fé ali pequena, ele precisava ter acreditado mais, precisava ter vivido mais aquele momento, ter olhado, não, eu creio, eu tenho fé, e confiar verdadeiramente em Cristo. E muitas vezes, pela nossa demora, muitas vezes porque parece que está demorando muito para Deus responder, e às vezes não está demorando. Quer dizer, às vezes não, nunca está demorando. A gente acha que está demorando. Mas se a gente prestar atenção na nossa vida, faz um histórico aí da sua vida. Cara, Deus, ele cuidou de cada momento da sua vida, de cada situação da sua vida. E eu creio nisso, eu creio que Ele está aí com você. Então, cara, tenha fé. Ele te ama, e você não precisa ter medo. Ele está com você. Sabe como quando você era criança, eu muitas vezes, para eu sair do meu quarto, para ir até o banheiro, que era muito perto, eu demorava um monte, eu quase fazia o que precisava fazer no banheiro, eu fazia no quarto, de medo para ir até o banheiro. Mas quando eu entendi que Cristo caminhava comigo, que Ele estava comigo, que eu não precisava ter medo, eu falei, cara, não precisa ter medo. Ele está comigo. E é Ele que me dá coragem para fazer as coisas. É Ele que vai te dar coragem para você fazer as coisas. É Ele que vai caminhar junto com você. Tem uma história bem antiga de duas pessoas andando na praia, quer dizer, uma pessoa andando com Deus na praia, e aí aparecia pegadas dos dois,
E aí, em determinado momento, aquela pessoa passou por um momento muito angustiado. Ele viu uma situação que deixou ele muito mal. E aí, de repente, ele viu só uma pegada na areia, quando ele olhou para trás. E aí ele começou a reclamar com Deus. Deus, poxa, bem no momento que eu precisei, no momento que eu precisava de ajuda, o Senhor me deixou sozinho. E aí Deus vai lá e fala para ele, cara, eu não te deixei sozinho. Aquelas pegadas eram minhas, não era sua. Você estava no meu colo. Eu estava te carregando no meu colo. Mas estava com tanto medo, estava com tanto desespero que você não conseguiu descansar em mim. Você não conseguiu confiar em mim. Você achou que você estava até sozinho e você não estava sozinho. Então pensa, a gente precisa ter essa confiança em Deus. Eu lembrei nessa semana do 11 de setembro. Vocês muitos devem, ou já, eu acho que já eram nascidos vocês, né? Vocês são mais novos, mas com certeza vocês viveram, ouviram como notícia sobre isso. Quando as Torres Gêmeas foram atacadas lá nos Estados Unidos, tudo aquilo aconteceu. Eu estava lendo sobre os bombeiros que foram ajudar aquelas pessoas que estavam, né, naqueles prédios. E aí a missão deles era, gente, a missão de vocês é ir lá e salvar essas pessoas. E eles não pensaram duas vezes, eles entraram naquele prédio, começaram a salvar, chamar a gente, tirar a gente que estava presa, trazer para fora. Cara, eles precisavam ter muita coragem. E muitos deles, ou alguns deles, morreram por salvar outras pessoas. Eles literalmente perderam as suas vidas para que outros pudessem ter as suas vidas novamente. Que talvez se eles não entrassem lá, aquelas pessoas teriam morrido. Aqueles bombeiros tiveram coragem, aquelas pessoas ali tiveram coragem. E quando me perguntam qual é o meu texto preferido, ele está lá em Atos 20, 24, que diz assim, mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ou seja, esse aqui é Paulo falando, mas eu trago para a minha vida. Eu, Eric, a minha vida não tem valor nenhum se eu não cumprir a missão de anunciar a Cristo, anunciar que Ele te ama, anunciar tudo aquilo que Ele faz por nós. Cara, não teria graça nenhuma na minha vida. E eu não sei qual é a sua vida, o que você tem feito com a sua vida. Mas essa missão, que é a minha missão, que foi a missão de Paulo, que é a missão de várias pessoas, também é sua. Você precisa. Cara, você tem amigos aí na escola. Você tem gente que você conversa, eu sei disso. Você tem TikTok, você tem Facebook, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem diversas ferramentas, diversas redes sociais. E o que você tem feito com elas? Com quem você tem falado? Por que você não tem usado ela para levar o amor de Deus para essas pessoas? Por medo? Cara, a gente precisa ter coragem. Ele nos ama tanto e a gente não pode ficar com medo de falar do amor dele. Terceiro passo e último, precisamos trazer Jesus para o centro do nosso problema. Então, os dois subiram no barco, o vento acalmou e os discípulos adoraram, dizendo, de fato, o Senhor é Filho de Deus. Em uma das últimas palavras de Jesus, quando ele estava aqui na terra, foram essas, e eu estarei com vocês até os últimos dias. Sabe o que significa? Que Ele está com você. Ele não te abandonou. Ele não me abandonou. Ele nos ama tanto que para Ele ter morrido, ressuscitado, ido aos céus, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele está com a gente. Ele que nos ajuda. Ele que nos conduz em tudo isso. E eu creio que Ele fala com vocês. Porque Ele fala comigo. Ele fala com todos aqueles que um dia querem entregar sua vida para Ele, um dia tomam essa decisão, um dia reconhecem Ele como Senhor e Salvador, um dia começam a viver em fé com Ele. Eu lembro de uma viagem missionária que eu fiz para as ilhas lá de Paranaguá, e eu lembro que na volta começou uma tempestade muito grande, e o barco começou a ficar balançando, e quando ele balançava aqui, dava para ver o mar aqui em cima, daí vinha para cá, dava para ver o mar aqui.
É muito doido, galera. Foi muito doido. E aí todo mundo começou a colocar o colete salva-vidas, todo mundo começou a se preparar ali para algo que podia acontecer. Mas eu estava em uma vibe bem diferente naquele tempo. Eu estava assim, cara, eu vim para cá, eu vim falar do amor de Deus, eu vim cumprir a missão que Ele me deu, eu vim fazer para as coisas dele. Ele tipo, cuida de nós em todo momento. Cara, não vai acontecer nada, não pode acontecer alguma coisa aqui com a gente. E aí eu não sei, eu tive um sono que eu dormi. E eu só acordei quando a gente chegou em Paranaguá de volta. E eu realmente dormi. E muita gente falou, cara, foi, não sei como você dormiu e tal. Mas em um momento assim eu pensei, cara, Deus faz tanta coisa pela gente, Ele cuida tanto com a gente. Cara, não vai acontecer. A gente estava ali, a gente estava com o colete salva-vida, a gente estava, né, com todos os cuidados que precisava ter, mas que adiantava ficar acordado, gritando, com medo. Cara, Jesus, Ele nos convida a descansarmos. A gente está vivendo agora o Covid e tal. Cara, que adianta a gente ficar gritando e tal? Cara, descansa, se cuida, fica em casa, use máscara, use álcool, só saia se for preciso, mas descanse nele, não fique, tipo, doido. Descanse nele, está com você, está comigo. Eu sei que tem muitos adolescentes aí ficando pirando já, porque não aguenta mais ficar em casa. Já está 5, 6 meses em casa e não aguenta mais. Mas, cara, descanse em Cristo. Faça o que tem que fazer, não deixe de se cuidar. Porque não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a gente aprende com tudo aquilo que a gente estuda na Palavra de Deus. A gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte. Mas Ele também cuida de nós. Então aprenda a descansar, não fique aí nervoso à toa. Não perca seu sono, descanse em Cristo. Tá, Eric, mas é muito difícil, cara. Vestibular, tipo, não sei o que fazer, o Enem, eu precisava estudar, vou perder todo o ano. Cara, aguentar meus pais é muito difícil, eu não aguento mais meus pais. Aula online é a pior coisa que existe. Cara, resistir às tentações é muito tenso. E, cara, realmente é muito tenso. Eu creio que está muito mais difícil agora do que era antes. Porque agora vocês estão muito tempo em casa. Vocês estão com muito tempo ocioso. Por mais que vocês tenham uma rotina toda para fazer, por vocês estarem em casa, é muito fácil deixar essa rotina para depois, e ficar ali ocioso, pensando besteira, fazendo besteira, conversando com quem não deve, gastando tempo com coisas erradas. E, cara, a gente precisa focar em Cristo. Focar nele. Não importa qual é o seu problema, não importa o que você está passando, você precisa confiar em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E isso não é simples, cara. Quando você olha para essa cruz, e essa série a gente fez questão de deixar uma cruz, para a gente lembrar do sacrifício de Cristo. Essa cruz está vazia, porque Cristo ressuscitou, Ele já está no céu. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele está com todos nós, porque Ele nos ama. E a gente precisa sempre lembrar disso e viver para Ele. Eu não sei em qual passo você está. Se você ainda precisa reconhecer Jesus, se te falta coragem para andar com Cristo sobre as águas, ou se falta você trazer Ele para dentro do seu barco e você ficar tranquilo dentro dele. Eu não sei em qual momento da sua vida você está, mas em todos os momentos tem um ponto em comum em todos eles. Você precisa de Cristo com você. Seja ter fé em Cristo, seja reconhecer Cristo, seja trazer Ele para dentro da sua vida. E sempre quando a gente fala sobre isso, a gente sempre deixa claro que às vezes parece que a gente está no comando da nossa vida. Cara, a gente precisa passar para Deus, a gente precisa passar para Ele. Ele sabe muito melhor do que a gente. Foi Ele que nos criou. Cara, Ele sabe muito melhor do que a gente o que a gente precisa fazer. Não tome as suas próprias decisões. Não faça aquilo que você acha que é o melhor. Faça aquilo que Cristo te mostre que é o melhor. E você não vai se arrepender. Cara, não vai dar errado. Pode até não ser o que você queria, ou aquilo que você não gostaria que fosse, mas vai ser o melhor para a sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Vamos estar orando e encerrando esse culto.
Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse texto, por esse aprendizado, ó Pai, com a vida de Cristo, ó Deus, por sabermos, ó Pai, que nós podemos confiar, ó Deus, em Ti, que nós podemos, ó Deus, reconhecer, ó Deus, o Senhor nas nossas vidas. Nós podemos, ó Pai, trazer o Senhor para dentro da nossa vida, para dentro dos nossos problemas, e podemos descansar, porque o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor vai nos direcionar para o melhor trajeto, para o melhor caminho, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo isso, ó Deus. Continua, Deus, falar nos nossos corações, ó Pai, na vida de cada adolescente, ó Pai, que esteve nesse culto aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, ó Deus, mesmo à distância, Deus, mesmo não estando perto, ó Deus, uns dos outros, ó Deus. Continua, Deus, a falar no nosso coração, ó Pai, abençoe nosso final de semana, e que semana que vem, ó Deus, a gente possa estar juntos novamente, ó Deus, para prestarmos, ó Pai, nosso culto a Ti, ó Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, galera? Então, grupos de conexão aí durante a semana, se você não faz parte, manda uma mensagem para a gente, para você fazer parte. O pessoal aí que é do grupo de conexão, comenta aí, chama aí, se viu alguém estranho aí assistindo o culto, chama para conversar, convida para o grupo de conexão. Galera, muito massa. Se você não faz parte, você está perdendo. Tenho certeza que Deus vai falar com você também lá, assim como Ele fala aqui, assim como Ele fala em toda a nossa programação online. E sexta-feira que vem, estamos juntos novamente aqui, nosso mesmo horário, mesmo dia, para a gente estar cultuando a Deus juntos. Beleza, galera? Até semana que vem. Tchau, tchau.